Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre funções, dando sequência agora seria a função do segundo grau. Então, para que você tenha um controle melhor, na aula passada falamos um pouquinho sobre funções, né, como funciona as funções de acordo com as suas determinações, né? Então, por exemplo, falamos sobre domínio, contradomínio e lei de formação, e para a aula de hoje eu vou voltar a falar sobre isso. E falamos um pouquinho da função do primeiro grau, né, nessa ordem. Então, a gente falou na última aula, né, função do primeiro grau. Hoje falaremos um pouquinho sobre função do segundo grau e a gente ainda vai ter mais algumas se não me engano, 3 ou 4 aulas com outras funções também. Além disso, a gente tem mais alguns módulos que vão ser de revisão, né, dessas funções. Então, mais lá na frente, a gente vai ter um módulo para a função do primeiro e do segundo grau, só com exercícios, né, não vai ter uma teoria, que é justamente para exercitar assuntos, né? A gente tem essa repetição no material, de repetição de assuntos que justamente são importantes. Então, eles acabam se repetindo dentre esses 30 módulos que nós temos para as apostilas de uma maneira geral, né? Somando todos os volumes. Bom, para funções, só para a gente começar relembrando então coisas da semana passada e a gente entrar na aula de hoje, eu vou começar então, só para você se ligar, nesse rascunho, relembrando tudo que a gente falou até então, e aí dou início na aula de função do segundo grau, beleza? Então eu vou começar pelo rascunho, coisas que a gente já viu. Então aproveita aí se você, né, talvez tenha alguma coisa para afinar, então se você ainda tem que se preparar um pouquinho para a gente entrar já na função do segundo grau, vamos falar um pouquinho do que já passou. Quando a gente falou de função, 3 coisas para mim são essenciais, são cruciais para que a gente determine, né, uma função, independente de qual grau, independente de qual função a gente esteja falando. Toda função, basicamente, precisa ter 3 coisas, que é o que a gente chama de domínio e contradomínio. Esses dois são sempre associados, porque é como se fosse basicamente domínio os valores de x, né, dessa função, e o contradomínio os valores de y dessa função, beleza? E a lei de formação, né? Ou seja, uma lei que vai reger essa relação de x com y. Aí, por exemplo, uma lei de formação seria algo parecido com isso aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Só uma coisa que muita gente às vezes acha que é diferente e é igualzinho, é que f de x igual a 2x mais 3 eu também poderia chamar de y igual a 2x mais 3. É exatamente a mesma coisa, tá? Então, y são os resultados, né, quando a gente, né, variar esse x. Por isso que x também é uma variável, né, o nome disso. Então, x é uma variável e a gente tem y e x se relacionando através de uma lei de formação. Então, a relação de y e x é essa, que a gente pega o valor de x, multiplica por 2 e soma 3 unidades. Então, se a gente estivesse, por exemplo, falando de um domínio com os valores 1, 2 e 3, a gente poderia até usar essa função como exemplo. E aí a gente aproveita e fala um pouquinho do que é o domínio, o que é o contradomínio e até mesmo o que é o conjunto imagem. Vamos lá, por partes. O que é esse tal, né, conjunto domínio, que eu te falei que são os valores de x? Domínio numa função, vamos lá. Uma função ela não deixa de ser uma relação. É sempre um valor associado ao outro, né? Essa associação de um valor com outro, ela vai se dar por meio de quem? Quem é que fala que 1 vai se associar com 7 ou que 1 vai se associar com 12? É uma lei de formação. Tá? Então, a gente sempre para determinar essa função, né, mesmo que tenha uma lei de formação, tem que meio que saber, digamos assim, ver se você entende a metáfora. A gente tem que saber o campo em que isso vai acontecer. Beleza? Ou seja, tem que saber todos os valores que vão poder mandar aquela tal flecha, né, aquela tal setinha, e todos os valores que podem receber essa setinha, beleza? Então, x e y. Tem só uma diferença sutil no contradomínio que já vou falar, que é o conjunto imagem, que é sempre um conjunto dentro do contradomínio. Vamos lá. Então, o domínio aqui eu vou usar como exemplo a função f, ou y, igual a 2x mais 3. Então, essa seria a lei de formação. Só rapidinho, uma lei de formação no primeiro grau, né? Naquele modelo que a gente já viu em outras aulas. Para a galera que está até há mais tempo, já viu isso mais de uma vez, né? Mas peço a paciência de vocês nessa volta, né? Tá tudo muito novo. Mas ainda assim, vamos lá. Função do primeiro grau é aquela que tem a lei de formação y igual a ax mais b. Né? Já vimos isso aqui tanto na última aula, para a galera mais velha, até lá no início do ano. Voltando aqui. Então, domínio são os possíveis, né, são os valores de x que nós, né, usaremos aqui, basicamente, né, objetivamente, melhor dizendo, nesse espaçamento, né, nesse valor que vai ser multiplicado por 2 e somado a 3 é o x, então é o domínio. E o contradomínio é o conjunto em que pode ser os resultados. Por que eu digo pode ser? É porque, na verdade, esse resultado não é garantido, né? Se de fato tiver um valor que tenha aparecido como resultado, além dele ser chamado de contradomínio, né, ou melhor, além dele pertencer ao conjunto contradomínio, ele também poderia ser chamado de imagem, ou seja, qual é a diferença entre contradomínio e imagem? É que imagem é o resultado de fato. O contradomínio é o conjunto de valores que podem possivelmente ser resultado. Então, toda a imagem é contradomínio, mas nem todo contradomínio é imagem.
Eu acho que isso, nenhum vestibular, nenhuma prova, nenhuma questão vai te, né, te causar problemas, dores de cabeça com isso. Só que eu acho que é importante a gente saber isso com clareza mesmo, até porque é a parte básica de funções. Aí depois sim a gente, né, dá sequência até numa perspectiva mais profunda, né, das funções. A princípio, então, função tem que ter três coisas. Domínio, basicamente saber os valores de x. Contradomínio, ou seja, basicamente saber, além dos valores de y, né? Contradomínio é... Eu vou até colocar esse y entre aspas, porque y já dá uma ideia de resultado, né? Mas seria possíveis. Eu acho que eu vou até anotar isso. Possíveis resultados. Mas sabe qual é a vantagem? E por isso que o vestibular não vai te dar muita dor de cabeça? É porque tanto domínio quanto contradomínio são sempre valores reais nas funções que cairão no vestibular. 99% dos casos. Mas antes, daqui a pouco eu volto a falar sobre esse dado. Volta aqui nesse exemplo que a gente vai fazer. Então suponha, tá? Suponha uma função dessa de primeiro grau, em que o domínio não vai ser o real, tá? O domínio eu vou colocar esses três valores, 1, 2 e 3. Beleza? Então aqui no contradomínio eu vou atribuir 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Tá. Então, lembrando, né? O que é domínio e contradomínio? Uma outra forma de você visualizar o que é o domínio e contradomínio seria esses diagramas aqui, sacou? Em que o domínio tá aqui, ó. 1, 2 e 3. Tá? Apaga essa aqui, não precisa colocar. Essa aqui vai ter os 5, 6, 7, 8, 9. Pode apagar essa aqui. Coloquei uma a mais em cada um sem querer. Então, essa situação de domínio e contradomínio, além da lei de formação, né? Que é o que compõe de uma maneira básica, né? Tem mais coisas, mas basicamente para compor esse triângulo, né? Entre lei de formação, domínio e contradomínio, o campo e o que vai reger né? Essas relações desse campo estão aqui embaixo também, né? Então, por exemplo, quando a gente atribui aqui do domínio 1x igual a 1, deixa eu só ajeitar aqui, 1x igual a 1, vamos lá, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Ou seja, aí a pergunta seguinte seria, tem 1 associar-se ao 5? Isso é possível com o domínio e o contradomínio que nós temos? Sim, porque para atribuição de x igual a 1, lembra que domínio é o x? Então, para atribuição de x igual a 1, a gente tem um resultado lá no contradomínio, ou seja, o possível resultado de fato é resultado. Então, é esse valor 1 associado com 5. Isso também poderia ser representado aqui assim, ó. Por isso que aquela relação das flechinhas, elas têm tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Por exemplo, se eu substituísse x por 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, seria o 2 associado também a outro valor do contradomínio, porque tem 7 no contradomínio. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, ó. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Tem 9 aqui no contradomínio? Tem, nesses possíveis resultados. De fato, é um resultado direto aqui, ó. Esses três valores, os resultados, né? O 5, o 7 e o 9, é o que justamente a gente chamaria de conjunto imagem, ou seja, são os de fato resultados. E aí, repara que 6, 8 não são imagens, mas fazem parte do conjunto contradomínio. Por isso que eu te falei que contradomínio é possíveis resultados. São, né? Possíveis resultados. Os valores ali associados, né? São possíveis resultados. Então, 1 com 5, formamos o par ordenado 2, 7 e formamos o par ordenado 3, 9. Beleza? Aí a gente também poderia chamar essa situação assim, né? F, dois pontos, ou F igual, né? 1, 5, de acordo com o que foi dado, 1, 5, 2, 7 e 3, 9. São os pares ordenados da função f. Assim, óbvio, né? Nenhuma função vai ficar com esse domínio e com esse contradomínio assim tão curtinhos, né? A função geralmente é trabalhada com domínios e contradomínios maiores. Não que isso seja impossível, beleza, galera? Porque numa função, basicamente, tem que acontecer o quê? Todo mundo do domínio tem que ter uma imagem, né? Uma única e exclusiva imagem, tudo bem? Então, por conta disso, a gente tem sim um modelo de função, mas isso aqui não é tão comum, né? Um contradomínio especificado. Porque é o que eu te falei, volta naquela informação. Para a aula de hoje, a função do primeiro grau e né, para a aula de semana passada, né, a última aula, e da aula de hoje, a gente tem funções chamadas, elas fazem parte do conjunto de funções chamadas funções reais. O que são funções reais? Todas as funções do ensino médio são funções ditas reais, ou seja, em que o domínio é real e os possíveis resultados, o contradomínio, também é real. Então, a gente, né, por um lado, tem uma infinidade de pares ordenados, né? Par ordenado seria 1, 5, 2, 7, 3, 9, ou seja, aqui o domínio e o contradomínio são finitos. Nas funções reais, são infinitos, né? Valores reais.
Óbvio, né? Ninguém vai te pedir para que você fique fazendo infinitos pares ordenados. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Só quero te dizer que a gente não tem essa limitação do meu exemplo, beleza? Isso aqui foi só para a gente visualizar de maneira rápida. Mas então as funções sempre vão ter domínios. Todas as funções que nós estudaremos, né? Domínio e contradomínio sempre nos reais, tá? Ou a gente também pode ter essa representação aqui, gente, ó, se liga, R2. R2 é só para representar esse R se relacionando com R. Lembra que se relacionar lá nos conjuntos a gente falava de R, né? RXR, né? Esse X dá a ideia de formação de pares ordenados, de produto cartesiano, lembra desse papo? Então, é exatamente isso. Então, nesse nosso rascunho aqui, lembramos coisas que nós, né, sim, já tínhamos feito comentários e para alguns de vocês até mais de uma vez, né? Então, acho que com essa rápida revisão, né, do que a gente precisa numa função de uma maneira geral, e aí eu usei o exemplo da função do primeiro grau, eu acho que consigo abrir bem a aula de função do segundo grau. Aula essa que, na verdade, não se chama apenas função do segundo grau, né? Porque assim como a função do primeiro grau, uma função, ela não tem grau, nenhuma função tem grau. Quem tem grau, na verdade, é um polinômio. Lembra disso? A gente falou exatamente disso no início da aula passada. E a função polinomial do segundo grau, bom, a gente também vai ter um polinômio de segundo grau. E por isso essa classificação quanto ao grau. Porque função, mais uma vez, não tem grau. Uma função, como é que ela é classificada? Ela pode ser injetora, ela pode ser sobrejetora, ela pode ser bijetora. Papo esse que a gente pode levar num outro momento, porque, né, para essa aula agora não é importante, mas a gente ainda assim não consegue fazer uma classificação quanto ao grau. Quem tem grau, repetindo, é um polinômio. Como que a gente pode falar então dessa função do segundo grau? A gente falou, por exemplo, aqui, voltando no meu rascunho, de que essa função era do primeiro grau. E a gente aprendeu na aula anterior a, de fato, identificar, né, quando a função e o seu respectivo grau. Então aqui é uma função e é uma função de primeiro grau, porque o maior expoente do x era 1. Viu a minha marcação? O maior expoente do x é 1, então primeiro grau. E foi assim que a gente aprendeu a ver. Então a função da aula de hoje, ela com certeza ela vai ter o quê? Ela vai ter um x2, né? Porque se ela é do segundo grau, então ela tem x2. E a gente também levou um papo de que era um polinômio, né? Era uma sequência de potências decrescivas em relação a uma variável. Então, na verdade, a gente pode estar falando do seguinte: x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. E lembrando que associada a cada variável sempre vai ter o quê? Sempre vai ter um coeficiente. Então aqui tem um b, aqui tem um c. Tá, isso já começa a aparecer com alguma coisa que a gente já viu alguma vez na vida, né? Só tem que fazer umas rápidas adaptações. X elevado a 1 é a mesma coisa que x, né? Então ficaria ax quadrado mais bx. E a gente sabe que todo e qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então a gente teria c vezes 1, que daria c. Pronto. Essa é basicamente a lei de formação da aula de hoje, tá? Lembrando aqueles papos sobre polinômios que levamos na última aula. Se você talvez não saiba o que é um polinômio, está chegando aqui agora, eu acho que vale a pena você assistir a aula de função do primeiro grau, beleza? E lá a gente chamou a atenção sobre o que era um polinômio e a função do primeiro grau em si propriamente dita, beleza? Tá, então a aula de hoje vai ter uma lei de formação sempre nesse modelo, um modelo aqui chamado de modelo geral, né? Forma geral da função do segundo grau, ou lei de formação, né, da função do segundo grau, a lei que rege as funções do segundo grau, ok? Só que antes, lembra que toda função elas precisam de três coisas? Lembra que eu comecei falando disso? A gente precisa saber o campo, né, o x e o y, ou seja, o domínio contra domínio, e a lei de formação. Mas lembra que eu te dei uma notícia boa de que todas as funções que você estudou no ensino médio são funções reais? Então, isso acontece aqui. Ou seja, tanto o domínio quanto o contradomínio são sempre valores reais. E aqui não vai ser diferente. Então, a relação de x com y vai ser essa, de real para real. Então, você atribui, né, naquele lance de atribuir valores para o x, que nem eu fiz aqui. O domínio contra o domínio. Ao invés de ter 1, 2, 3, é menos 1, menos 2, enfim, todos os valores reais para o domínio e para o resultado também. Ou seja, tu entende que vai ter infinitos pares ordenados? Porque se nos reais, tudo bem. A gente não conseguir determinar todos os reais. Mas se a gente sabe que o conjunto dos números reais são valores infinitos, melhor, são infinitos valores, ao contrário, e o contradomínio também vai ser real, então a mesma justificativa, então a gente pode ter infinitas relações também, né? Por conta dessa lei de formação, beleza? Quer dizer, mesmo com a lei de formação, são infinitos valores que podem se relacionar, vão dar infinitos pares ordenados. Por isso que a gente tem sempre uma continuidade no gráfico. Dado o primeiro grau, é uma reta infinita, né? Porque assim, né? É ilimitado mesmo essa marcação de pares ordenados. Assim como vai ser ilimitado também na função de segundo grau, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas antes, a lei de formação, né, que relaciona y com x,
ela é essa que a gente falou ainda há pouco, ax² mais bx mais c. Eu só vou te pedir uma única coisa nessa lei de formação, tá? Eu acho que não é uma parada que o vestibular super cobra, mas às vezes você consegue eliminar, já vi questão que você conseguia eliminar opções por conta de saber de uma informação simples. Sabe qual é? É que toda função do segundo grau, ela precisa ter esse valor de a aqui, ó, ele precisa ser um valor diferente de zero. E eu acho que ele faz até algum sentido. Sobretudo se você olhar na perspectiva contrária, ou seja, imaginar que possivelmente esse a fosse zero. Vê se tu entende. Se esse a for zero, 0 vezes x² ou 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar zero. Beleza? Então a gente deixaria de ter, essa parcela seria nula, então a gente teria bx mais c. E aí implicaria no nome da função, né? Porque bx mais c, o maior expoente do x seria 1, e aí a função não é mais do segundo grau, e sim do primeiro grau. Ok? Então a gente teria essa impossibilidade quanto ao nome. Então por isso essa restrição para fazer sentido com o nome para todo e sempre. Mas não acho que é super importante, não. Chamei sua atenção porque, como eu te disse, já vi você conseguindo diminuir, né, ou pelo menos aumentar a probabilidade de acerto, né, com a eliminação de opções, com essa informação. E, de fato, se você está se preparando bem, acho que não tem problema você agregar essa aí, não. Beleza? Então, destaca aí essa lei de formação, que daqui desse tópico 1 é a parte mais importante. Cara, você tem que muito saber que toda função de segundo grau tem um modelo parecido com esse. E esse modelo, assim, só por curiosidade, né? Ele é um modelo muito parecido com quando você fala de equação horária, né? Essa história toda lá de V0t mais at² sobre 2, né? Essa história lá na física, por exemplo. E na química também você tem algumas coisas de segundo grau. É exatamente um modelo como esse, né? V0 mais V0t mais at² sobre 2, né? É uma lei de formação de segundo grau. Tudo bem? Por isso que é aquele movimento em que você tem uma parábola, né? E aí a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre esses lançamentos oblíquos, né? Que é o que aqui física objetivamente fala, quando, né, fala de coisas com esse aspecto aqui, né? Esse lançamento oblíquo pode ser um lançamento mesmo de qualquer outra coisa, sei lá, você pode estar lançando, sei, uma moeda para cima, sacou? E não necessariamente ela vai ser uma reta de ida e de volta, né? Ela vai fazer uma parábola ali, talvez mais magrinha, né? Do que essa ou do que essa, mas ela vai fazer um movimento ali de parábola. Ou a parábola, por exemplo, já vi a contextualização no próprio Enem, né? Que falava de um balanço, sacou? Um balanço. Interessante, né? Já vi também, por exemplo, falando sobre montanha-russa, né? Sobre um arremesso de basquete, se você imaginar, né, uma pessoa mais daqui de baixo fazendo um arremesso lá em cima. Enfim, as contextualizações, só quero te dizer que elas são possíveis. Não que a gente veja essa conta de função de segundo grau sempre, né? Mas essa contextualização ela é super possível, então muita atenção nisso, beleza? Mas eu quero falar antes dessas contextualizações, falar mais de questões, mais pra frente. Quero começar te relembrando primeiro, né? Já acabei falando isso, vou só registrar. De que, na verdade, todo gráfico de função do segundo grau sempre vai ser uma que a gente chama de parábola. Ou qualquer coisa em formato parabólico remeta à função de segundo grau dentro do seu vestibular. Parábola é o tipo de função que a gente vai estudar, então, nessa aula. Essa parábola, já adianto para você que ela pode ter duas possibilidades, assim, esteticamente falando, né? Como que ela pode aparecer? Ela pode aparecer com essa abertura para baixo ou com essa abertura para cima. Rapidinho, essa abertura é a mesma coisa que o nome concavidade, beleza? Então, se você quiser puxar aí, abertura, tá? É o sinônimo de concavidade. Bom, então essa abertura ela pode ser assim para baixo, né? Ou para cima. Mas ainda assim, melhor do que falar de abertura, eu acho que seria você falar, sabe de quê? Do que isso aqui acaba produzindo. Aí eu queria falar sobre um ponto que ele é muito importante. Na parte das questões, ou seja, dentro do vestibular, o vestibular costuma muito, muito mesmo no Enem, todos os anos, cobrar esse ponto, que tem o mesmo nome desse, né? Eles são um ponto de mudança, né, dessa função. Tu consegue reparar isso? A função vai subindo, 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 ela chega num ponto máximo dela, né? E depois começa a decrescer. Aqui é justamente o oposto, não tem máximo, mas tem mínimo, né? Essa função decresce, 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 decresce até o final desse ramo e depois no outro ramo ela começa a crescer. Então, tanto esse ponto quanto esse ponto, eles são chamados de vértice. E tem sinônimos também às vezes. Por exemplo, aqui, além de vértice, eu também poderia chamar ele de ponto de máximo. Digamos que vértice é um nome genérico que eu posso dar tanto para o máximo quanto para o mínimo, tá? Então, ponto de máximo e de mínimo são nomes específicos, né? Mas eles, de maneira geral, eu posso chamar os dois de vértice, beleza? Vértice. E eu até prefiro, sabe, que você chame de vértice, porque aí você não cria mais informações.
para quem prefere, né, saber menos, né? Não saber menos, desculpa, mas assim, não se embolar, né, com informações demais, isso que eu quis dizer. Mas tem gente que já prefere um outro método, né? Então fiquem bem à vontade mesmo, porque são nomes para uma mesma coisa. Óbvio, ponto de máximo e de mínimo são a mesma coisa, Kaique? Não, tanto é que estou dando destaque para isso. Eles significam coisas completamente diferentes, né? Quando a gente fala rapidinho, tá? De questões, por exemplo, o que num contexto pode fazer sentido com ponto de máximo? Aí uma que é muito usada, assim, batidaça no vestibular, lucro. Quando vai falar de uma empresa que produz um negócio e vende. Aí conforme você vende, você, né, vai produzindo lucro, e quando fala de lucro, consegue se falar de lucro máximo, né? Uma outra aqui associada ao máximo, área máxima. Então você tem um terreno, você vai cercar e você quer determinar a área máxima. Ele vai te dar mais informações, a gente vai fazer questões sobre isso, né? Sobrando um tempinho. Ou caso não consigamos, a gente, pelo menos eu indico para vocês e depois vocês podem voltar com essas dúvidas. Até porque o tempo aqui é um pouco mais apertado. Mas ainda assim, uma outra contextualização para agora ponto mínimo, a gente pode estar falando de custo mínimo, né? Custo mínimo de uma empresa. Ou seja, vai ter uma produção ali e essa empresa quer ter o custo mínimo. Aí, de novo, ele vai dar informações para vocês e aí você vai conseguir chegar nesse valor. Só quero te dizer que essas duas contextualizações super aparecem. Como eu te disse, no Enem, sempre são duas questões no Enem de função de segundo grau. Ou pelo menos, né, em média, que eu quero dizer. Sobre função de segundo grau, propriamente dita, né? Por que eu digo função de segundo grau propriamente dita? É porque você pode ter outras questões que envolvam função de segundo grau, mas não necessariamente vai ser só a função de segundo grau, sacou? Às vezes você precisa ali usar uma fórmula de Bhaskara, não sei o que muita gente vai falar. Tem função de segundo grau? Tem. Mas ela é uma questão de função de segundo grau, né? A função de segundo grau ela costuma vir associada a gráficos, de uma maneira geral, assim, a questão envolve um gráfico. Ou a questão, e aí como são duas, a que mais aparece são essas duas, gráfico e essa ideia de máximos e mínimos, que é o tal do vértice. Então o vértice ele é uma parte da matéria muito importante, porque é a parte mais batida dentro do vestibular. Entenda isso, beleza? Então, por favor, comecem a anotar, assim, de uma maneira em que vocês, depois, consultando as suas anotações, consigam entender mesmo, tá? Não saia anotando de qualquer jeito, de maneira rápida, não. Isso aqui é vídeo, né? Então, organize essas suas anotações. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou fazer o seguinte. Aqui ao lado, vocês podem já perceber, eu tentar até colocar uma luz maior aí, a gente consegue perceber, por exemplo, como se fosse essa parábola desenhada só que de maneira mais expandida. Foi essa a minha intenção da seta aqui, tá? E por que falar um pouquinho, né, desse modelo específico e não do outro também, ou do outro ao invés, né? Só por uma questão de ter que pegar um exemplo, beleza, galera? Tudo que eu for falar aqui também, né, vale para uma parábola com a concavidade para baixo, que isso fique bem claro, né, com a abertura para baixo, beleza? Então, me ajudem aí, por favor, pelo menos, né, prestando atenção. E quando eu digo me ajudem, porque me ajudem a ajudar vocês no quesito de... se vocês precisarem, a gente pode, por exemplo, ó, você pode, o primeiro passo é dar uma pausa e voltar quantas vezes você quiser. Pô, Kaique, ainda assim não rolou. Você pode procurar a gente tanto nos números, né, que a gente tem de WhatsApp, os grupos, que eu quero dizer, e também via e-mail, né, não deixe de fazer isso não. E na quarta possibilidade, né, a gente também está lá no curso de forma quinzenal, né, então mesmo que você não queira se expor na sala de aula, não sei, você pode deixar lá na secretaria suas dúvidas que a gente depois pode retirar. Falou? Tá, então me ajudem aí nesse ponto, porque é muito importante pra gente, né, nessa volta toda, até pra gente entender o que vocês estão precisando de fato, né, e como que a gente pode atuar, assim, da melhor maneira possível. Então, tudo que eu estiver falando aqui agora, muita atenção, porque é uma parte também batida do vestibular, que as questões moram nessa parte da aula. Bora. Quando a gente fala de gráfico é parábola, a gente tem essas duas possibilidades. Isso acabamos de ver. Já até fiz a anotação aqui de vértice, porque para o vértice vai ser uma das primeiras coisas que eu vou chamar a atenção. Só não vou falar de vértice agora, porque tem um ponto que para mim é mais importante. E ele literalmente ele é um ponto. É o ponto que toca ali, tá vendo em cima? Que toca o eixo Y. Toda parábola, gente, ela inevitavelmente vai tocar o eixo Y. Sério, Kaique? Sério. Não tem como uma parábola não tocar o eixo Y, esse eixo vertical. O eixo das ordenadas também assim chamado. Beleza? E sempre que esse toque rolar, eu não sei se você consegue perceber, mas desse ponto especificamente, o valor de x dele é zero. Consegue concordar comigo? Porque esse ponto, ele não tem, digamos assim, uma variação horizontal, né? Ele não variou nem para a esquerda nem para a direita em relação ao centro. E, como o centro é 0, 0, então se ele não teve movimentação nem para a esquerda nem para a direita, ele está na horizontal, ele está no zero. Então o x dele é zero.
Como essa parábola que eu desenhei, a parábola ela é fruto de uma equação, uma função do segundo grau, ou seja, uma função desse modelo aqui, imagina uma coisa. Então imagina que nessa função aqui eu substituísse todos os x por zero. Então ficaria a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Onde estou querendo chegar com tudo isso? É que, para esse ponto, que faz parte dessa parábola é essa, que só, né, é descrita por conta de uma função do segundo grau, quando x vale zero, o y também vai valer o quê? Zero? Não. Isso não necessariamente acontece. Cuidado. Y é igual a x quadrado, substitui x quadrado por zero ao quadrado. Quanto que é zero ao quadrado? Zero. A vezes zero, zero também. Mais b vezes zero, zero também. Repara que o c ele é justamente o termo chamado de termo que não depende de x, exatamente, termo independente. Então, por conta dele ser termo independente, quando o x vale zero, só ele que sobra, porque ele não tem x associado. Tudo bem? Então, zerou, zerou, sobrou c. Então, todas as vezes em que a parábola toca o eixo y, o x vai valer zero, e o valor de y sempre é o termo independente, tá? Então, exemplo, não sei, pode ser qualquer um. Y é igual a 2x² menos 5x mais 8. Quem é o c? 8. E se você desenhar essa parábola, ela vai estar tocando... Tá bom? Meu desenho não ficou bom. Tá vendo que eu não tô conseguindo, né? Agora sim. Tava desenhando o oposto, tava pensando errado. 0, 8. Então esse ponto aqui do y seria esse. Beleza? Então sempre sua função vai tocar no y, no eixo em pé, no eixo vertical, justamente no valor que tiver como termo independente aqui. Beleza? Quase que não saiu, né? Tu viu que eu desenhei duas aqui? Tava feio o negócio pra mim, né? Tava feio, tava feio. Eu tava desenhando, olha isso, olha isso. Eu desenhei duas exatamente na origem. Quando eu quero, eu nunca consigo, gente. Agora que eu tava aqui no freestyle, no freehand aqui, não tava rolando. É mole. Tá uma baixaria isso aqui. Bom, um outro ponto que eu tava querendo chamar sua atenção ainda há pouco. Lembra que antes dele eu falei, ó, vou aqui e depois eu volto. Volto no vértice. Cara, eu não vou nem fazer muitas delongas não, mano. Anota, porque isso aí, como eu te disse, sempre duas questões no Enem falando sobre isso, sobre função do segundo grau. Aonde que elas moram na aula de hoje? Tópico 3. Quais partes? Cara, é o gráfico de uma maneira geral, então assim, tudo de gráfico você vai ter que meio que dar um gás nisso, porque se você quiser acertar vai ser pelo gráfico. E a outra questão batidaça também é relacionada a vértice, sim, não tem muito mistério não. Então eu vou te fazer entender, tentar te fazer entender, e vou conseguir entender por várias vias, mas uma delas é a fórmula mesmo que você pode sempre apelar. Se você lembrar da fórmula na hora, irmão, identificou o vértice, independente se é mínimo ou se é máximo, lembra que vértice é os dois, né? Funciona para os dois, né? Não é os dois, são os dois. Concordância é bom, né, professor? E aqui, ó, vértice sempre vai estar associado ao ponto de mínimo ou de máximo. Independente disso, o mesmo nome eu poderia usar vértice. Tá, então, para o vértice, anote. Sempre que você quiser saber o x do vértice, o que é o vértice? Né? Um ponto, geralmente indicado pela letra V também. E todo ponto ele tem coordenadas de x e de y. A galera na matemática é muito criativa. A galera falou assim, o x que é do vértice, vamos chamar de x do vértice. E o y que for do vértice também, a galera chamou de y do vértice. É uma criatividade assim, que né, transborda. Bom, brincadeiras à parte, x do vértice sempre associado a um valor de menos b sobre 2a. Aí você fala assim, pô, Kaique, mas menos b sobre 2a, de onde que vem esse b, esse a, esse 2? Tá, 2, enfim, 2. Agora o a e o b são esses coeficientes aqui, ó, do x² e do x, respectivamente, beleza? Y do vértice, a gente poderia determinar por uma paradinha que eu não sei se tu vai lembrar. Tu lembra o que é delta? Menos delta sobre 4a. Delta, só para te dar uma moralzinha aqui de cria. Delta é b² menos 4ac, tá? Ele também é uma conta que envolve esses coeficientes da lei de formação de uma função do segundo grau. Beleza? Muita atividade, porque nem sempre A, B e C vão aparecer, né? Pode ser que você tenha uma equação do segundo grau, isso é normal de acontecer, tipo assim, ó, y é igual a 2x² menos 8. Aí tu se ligou que é como se você tivesse o A lá, o A, x², o A é 2, e, sei lá, menos 8 é o C, porque não tá com x, ou seja, o B seria quanto? Aqui seria o caso do B igual a 0, então se liga que nem sempre, tipo assim, o primeiro que vira é o A e o segundo é o B. Não, tu vai ter que se ligar quem é que está associado ao x², quem é que está associado ao x, no caso aqui seria uma espécie de 0 vezes x, né? Menos 8. Ou tipo um papo desse aqui, 2x² menos 5x.
Aí tu consegue se ligar que é como se o A fosse 2 e o B fosse menos 5 e o C igual a zero? Beleza? Então é isso. Muita atenção nessa parte, no delta também, né? Envolvendo coeficientes aí. Outro ponto então, que estava chamando a sua atenção era esse vértice. Mas acho que uma parada interessante que tu pode saber também, sabe qual é? É que em cima desse vértice passa o que também a gente chama, sabe de quê? De eixo de simetria. Talvez por conta de eu ser, né, um exímio desenhista, meu desenho não fique muito bom não, tá? Até que ficou. Eixo de simetria. Tanto é, não sei se você reparou, a gente falou do toque no eixo Y. Tu reparou que no eixo X também toca? E toca 2 vezes? Se ligou nisso? Pois é. Esses dois toques são chamados de X1 e X2, ou X linha, X2 linha, tá? E aqui, o Y sempre vai valer zero, porque é um ponto, né? Tem X e Y. O ponto Y sempre vale zero. Então, por isso que muitas das vezes, x1 e x2, que são as raízes do problema, muitas das vezes essas raízes são chamadas de zeros da função. Porque, de novo, né, aquele exemplinho que eu estava te dando. Imagina que você tem a função igual a essa aqui. 2x menos 8. Aí, digamos que eu queira saber quais são os pontos que essa parábola, né, vai tocar, ou seja, quais pontos que essa parábola aqui, do 2x² menos 8, aonde que ela toca o eixo x? Como é que eu faço para saber isso? Eu pego y igual a zero, ou seja, eu pegaria 2x² menos 8 igual a zero. Quando eu resolver o x e tudo mais, os dois valores x que eu encontrar vão ser justamente os valores daqui e daqui, beleza? Então, por isso que são chamados de zero da função, porque você pega a função e iguala de fato a zero, beleza? Tá. Uma outra coisa que eu queria falar um pouquinho, então, já que eu falei de raízes, seria essa forma de obter, né? Essa obtenção das raízes. Se liga. Essa obtenção das raízes ela pode ser feita de várias maneiras. E aí nessa parte é que mora, por exemplo, as questões que eu te falei que não necessariamente são de função do segundo grau, mas usam coisas da função do segundo grau. Essas coisas que são usadas da função do segundo grau, na maioria das vezes é o quê? Bhaskara. Bhaskara é subproduto, tá? Então eu vou falar deles dois. Uma das formas de você obter é através da fórmula de Bhaskara, né? Que é aquela x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí você sempre vai ter duas possibilidades, né? Que é tipo x1, que é fazer menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Essa parte ela é muito trabalhada no meio das questões, né? Porque, inclusive, é algo que você aprendeu, pelo menos assim, né? Deveria, porque a gente sabe que nem sempre rola, né? Por inúmeras questões mesmo, né? Mas isso está no currículo pra gente no 9º ano, na 8ª série. Então é algo que você já viu com um certo tempo, né? Digamos, na carreira acadêmica, pensando assim, nessa lógica do vestibular. Então é algo que é tratado como assim. Pô, não tem nem como tu vacilar, não tem nem desenrola isso aqui. Isso aqui você tem que saber, sim, no sangue mesmo. Além de você fazer assim, além de você obter x1 e x2, né? Que são os pontos ali do gráfico. Por essa fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Essa história é mentirosa, essa fórmula não é de Bhaskara, mas depois uma história que eu posso contar em outro momento. Você também tem o que a gente chama de soma e produto, né? O que seria soma e produto? É um caminho meio que inverso, é um caminho, uma espécie de sabendo informações, tente adivinhar as raízes, basicamente é isso. Que é assim, joguei lá embaixo, nem vendi bem o produto nem vendi bem a ideia de soma e produto, né? Mas vamos lá. Sempre que você quiser saber as duas raízes, sempre tem duas relações que as envolvem, que é o que a gente chama de soma e produto, que é o quê? Soma e produto das raízes. Ou seja, digamos que você esteja investigando, ai meu Deus do céu, não sei quem são as raízes do meu problema. Como que eu faço para descobrir? Você pode usar os coeficientes para isso, que é assim, x1 mais x2 é sempre equivalente a menos b sobre a, e x1 vezes x2 é sempre equivalente a c sobre a. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o meu rascunho de novo, vou fazer uma função contigo dessas duas maneiras. Se liga aqui. Digamos que a gente tem essa função aqui, y igual a x² menos 5x mais 6. Vamos fazer junto? Primeiro, se eu quisesse criar o gráfico disso, ou seja, eu sei que é uma concavidade para cima e vai tocar, vamos lá, aqui vai tocar em que ponto? Aqui vai tocar, lembra que é o C, 6. Então aqui é o ponto 0, 6. Beleza. Aí ela toca aqui em dois pontos, x1 e x2. Como é que eu faço para descobrir x1 e x2? A gente vai ter que usar uma das duas, né? Ou a fórmula de Bhaskara ou soma e produto.
Lembrando, hein, galera? Isso aqui são coisas que a gente já viu, então, assim, espero mesmo que vocês... Pô, foi mal, assim, isso aqui não vai ter nem como passar a mão na cabeça de vocês. Isso aqui vocês têm que saber legal mesmo, assim, porque não tem muito desenrole, não. Aqui, ó, fórmula de Bhaskara, que eu acabei colocando o nome depois. Isso aqui é o tal do soma e produto. Conhecido por aí, assim, ou relações, né, mais formal, relações entre raízes e coeficientes. Mas vamos lá, voltando ao meu exemplo aqui. Deixa eu botar aqui que aí você consegue ver as duas coisas que eu estou falando no momento, que é a construção do gráfico e como construí-lo. Quero determinar esses dois pontos. Qual o caminho que eu posso tomar, gente? Bom, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara. Vamos lá? X é igual menos b. Aí o b vale menos 5, então ficaria menos 5, mais ou menos a raiz de delta. O delta eu vou fazer aqui no cantinho rapidinho. Se liga. Delta não é b quadrado. Deixa eu chegar para cá. Menos 4ac. Aí tu vai ter que fazer essa parada toda, não tem jeito não. B quadrado vai ficar 25 menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, delta deu 25 menos 24, deu 1. Maravilha. Então, menos B, voltou para a fórmula, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 1 vai dar 1, tudo bem, galera? Sobre 2 vezes A, o A vale 1, né? 1x quadrado, então 2 vezes 1. Deixa aqui só para você se ligar. Aí, vamos lá. X é igual mais 5... mais ou menos 1, que é a raiz de 1, sobre 2. Aí daqui que tira aquela parada, né? Tem dois valores sempre. x1, 5 mais 1, 6 por 2, 3. Ou x2, 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então as raízes são 2 e 3. Aí aqui é o 2, 0. Aqui é o 3, 0. Tudo bem, gente? Beleza? Aí lembra que eu te falei que dá pra gente descobrir... né, que na verdade dá para descobrir não, que passa o que a gente chama de eixo de simetria aqui embaixo, em cima do vértice, lembra disso? Então o vértice está aqui. Se a gente quisesse determinar o vértice, como poderia ser? Eu tenho uma sugestão, sabe qual é? Que é assim, ó, o vértice está aqui. Então, aonde que estaria no gráfico o x do vértice? Cara, o x do vértice está exatamente aqui, ó. Então, se eu quisesse determinar o x do vértice, eu tanto poderia usar essa fórmula aqui, menos b sobre 2a, aqui no cantinho, ou eu também poderia usar o seguinte, cara, o x do vértice está aqui. E o Kaique também me falou que, cara, isso aqui é o que a gente chama de eixo de simetria. Tem uma sacadinha aqui maneira, que a galera que gosta de macete talvez, né, goste de saber disso. Que é assim, se o x do vértice ele passa aqui, né, exatamente, né, a marcação do x do vértice está em cima do eixo de simetria, e se trata de um eixo de simetria, então significa que essas distâncias aqui, ó, da raiz até o x do vértice, é a mesma distância do x do vértice até a outra raiz, né? São coisas simétricas. As raízes são simétricas, sacou? Então, tenta pensar assim comigo. Do 2 até o 3, tem uma distância de quanto? De 1. Então, seria um pedacinho valendo meio e um pedacinho valendo meio, né? De distância. Do 2 mais meio seria 2,5. Tanto é que isso vale que aqui para cá, ó, 2,5 mais meio dá 3. Tudo bem? Tá. Então, o x do vértice valeria 2,5. Se a gente usasse a fórmula que está nesse cantinho aqui, vamos ver. X do vértice menos b, então seria menos 5, sobre 2a. Aí 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. 5 sobre 2 dá 2,5. Então você pode sempre fazer o x do vértice dessas duas maneiras. O y do vértice tem duas maneiras também, que é assim. Deixa eu só marcar aqui, o y do vértice seria aqui, tudo bem? Esse y do vértice você tanto pode usar a fórmula, como você pode fazer o seguinte, pegar o valor do x do vértice, que no caso aqui é 2,5, 5 sobre 2, e substituir na lei de formação. Porque pensa comigo, se você pegou o valor de x, que é do vértice, e substituiu no lugar de x na função, o resultado, o y que você vai encontrar para o x do vértice, ou seja, o resultado do x do vértice, quem é? Y do vértice. Tudo bem? Associado ao x do vértice sempre vai estar o y do vértice, que é o que está escrito aqui, né? Vértice. Tem sempre o xv associado ao YV. Então você poderia pegar esse 2,5, esse 5 sobre 2, e substituir aqui ou aqui. Vamos fazer isso? Te mostrar e depois eu faço com fórmula. Y do vértice seria, só para pegar os dois, ó. A função está lá em cima. Deixa eu só alinhar aqui tudo, que está tudo meio torto. Agora sim. Y do vértice seria 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5 vezes 5 sobre 2, mais 6. 5 sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 25 quartos.
menos 25 meios mais 6. 25 quartos menos 25 meios é igual a menos 25 quartos mais 6. Só para a gente fazer um pequeno macete, 6 é a mesma coisa que 6, 4, 24 por 4. 24 quartos. Vê se faz sentido para vocês. Ok? 24 quartos, 24 dividido por 4 dá 6. Só para a gente ficar com a conta com o denominador igual, aí menos 25 com mais 24 dá menos 1. Menos 1 quarto. Beleza? Então, menos 1 quarto é o valor desse y do vértice, menos 1 quarto. E se você reparar, menos 1 quarto é uma ótima forma de você ver a fórmula. Lembra que a fórmula estava aqui? Lembra que a fórmula de y do vértice é menos delta sobre 4a? E lembra também que delta a gente já calculou, brother? Delta era igual a 1, né? Aí se ligou que aqui a fórmula ficou bonitinha lá. Menos delta, menos... Cadê? Delta tá lá em cima 1, menos delta, menos 1, sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Sacou? Então é uma forma de você também fazer o y do vértice. Além da fórmula, achou o x do vértice, que é sempre mais fácil, porque já está direto no gráfico, y do vértice sempre vai estar associado, né? É só substituir literalmente. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, a lei de formação que estava aqui, que eu usei como exemplo, e substituir aqui. Y igual a x quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Então vocês têm a vantagem de poder voltar quantas vezes vocês quiserem, mas aqui é um exemplo que eu usei. Não estou dizendo que, né, sempre vai ser assim ou que deveria ser feito assim sempre. Só para a gente relembrar de várias coisas que a gente pode encontrar por aqui na função do segundo grau. Tranquilo, gente? Bom, essa era a revisão que eu queria fazer com vocês, para a gente relembrar, né, dar uma refrescada, tanto para você que já viu isso, quanto para você que ainda não viu esse ano, ou já viu em outros anos, enfim. Fiquem à vontade agora para tirarem suas dúvidas. A gente agora vai se encaminhar para o final, né? E a gente falou do que na aula de hoje? Falamos, né, relembramos a definição do que é uma função do segundo grau, falamos um pouquinho de gráfico e abertura, e daqui em diante a gente começa a falar das questões, ou seja, as questões moram aqui nessa parte da matéria. Falamos um pouquinho sobre contextualizações, tiramos dúvidas básicas, né? Melhor, falamos sobre coisas básicas dentro desse assunto. E falar sobre vértice é extremamente importante, muita atenção, e falar sobre essa obtenção das raízes. Então, essa parte desse ladinho aqui da aula, ele é extremamente importante. Por isso, eu vou até levantar um pouquinho minha câmera para que, se você caso queira tirar um print aí, né, está tudo aqui no mesmo quadro, beleza? Então, qualquer dúvida, só chegar. E-mail tá aí, celular também tá aí. E é isso, gente. Bons estudos para vocês e até mais.